Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Bom encontrar você aqui para nossa segunda edição, vídeo desta quarta-feira. Chega deixando o seu like, aperta o dedo no like que tá aqui embaixo, que é aquela moral, é 0800. Comenta o que você espera sobre a segunda fase, amanhã. Ingressos esgotados, Vasco e Água Santa em casa. Vamos falar sobre a preparação do time para esse jogo. Compartilhe o nosso conteúdo se você gosta e quer que outros vascaínos se juntem ao nosso canal e se inscreve se você ainda não está inscrito. Dá aquela moral. Você sabia que o documento enviado, a proposta que foi aberta ontem, ela foi elaborada por muitas mãos? 777 Vasco da Gama, ou seja, a Vasco da Gama SAF. Vou contar como essa união transforma o Vasco numa instituição cada vez mais forte. Esse é o tema principal do nosso vídeo, então vamos embora, vamos para cima. Antes, falando sobre a preparação do time para o jogo de amanhã. Força máxima, o técnico Ramon Dias tem todos os jogadores à sua disposição. Zé Gabriel está de volta, ele cumpriu suspensão no Campeonato Carioca. Aí há uma dúvida, se ele volta como titular ou segue o Esforça, que foi muito bem. Quem você escalaria amanhã? Esforça ou Zé Gabriel? Aliás, quero ler aqui embaixo nos comentários o seu time titular. O meu seria Léo Jardim, os 3 zagueiros, como o Vasco vem jogando, João Vitor, Medel e Léo, Paulo Henrique na direita, Piton na esquerda, Esforça, Galdames, Payet, na frente tem o Verrete, ao lado do Adson. Essa era a minha formação, ou seja, o time que começou o jogo diante da Portuguesa no último domingo. Essa seria a minha formação. Mas qual é a sua? Quero ler aqui. Cleiton Silva está chegando nessa noite ao Rio de Janeiro, vai assinar contrato com o Vasco até 2028. É isso. Essa é a informação que eu tenho, o Vasco comprando ele junto ao Casa Pia. Primeiro vem por empréstimo com a obrigação de compra no fim, ele performando. O Vasco pode anunciar mais um reforço? Pode. Hoje a informação trazida pelo Vene Casagrande e pelo Lucas Pedrosa, dando conta de que o Marlon Freitas do Botafogo interessa ao Vasco. Só para lembrar, ele começa nas divisões de base do Fluminense como meia e é recuado no Atlético Paranaense e joga hoje como volante no Botafogo. Então faz essa dupla função no meio-campo. Tem muita gente falando assim, pô, mas o Ramon Dias gosta de um volante e tal. Esse faz uma dupla função, como, por exemplo, o Jair, né? Mas está machucado e só volta em outubro. Aliás, e a propósito, quando o Corinthians contratou o Igor Coronado, muita gente criticou. Pô, o Vasco não vai contratar o Igor Coronado, por que não? Pô, Ramon Dias conhecia muito bem e disse, né, a interlocutores e aos diretores do Vasco, quando levantaram a hipótese, olha aí, tem um Coronado voltando ao Brasil, e falou, não, a questão física dele me preocupa demais, não tem uma sequência. E Ramon Dias não estava errado, né, porque Igor Coronado está machucado nesse momento no Corinthians. Lesão no reto femoral. O cara conhece, né? Aliás, ele conhece, está montando um time muito interessante do Vasco. Teve gente me criticando no vídeo de hoje cedo, no café. Porra, que Vasco é esse que você tá vendo? Tá empolgado? Não, eu tenho visto os jogos do Vasco. Tenho visto o Vasco apresentar triangulações, aproximação, jogada de fundo, Piton se destacando pelo lado esquerdo, o Verrete fazendo 5 gols nos últimos 4 jogos, o Payet sobrando, um meio-campo mais solto com Esforça, Galdames e ele, Payet, um sistema defensivo mais sólido. Pô, virou uma seleção, virou um timaço? Não, nem falei isso. Mas eu consigo enxergar a evolução. Os pessimistas só querem enxergar que ainda não é aquele Vasco dos anos 80, dos anos 90, mas nem eu falei isso. Apenas, então, somente trouxe um raio-x atual. Um Vasco que tem aproximação, tem triangulação pelo lado do campo, tem jogadores que estão mais agrupados, tem um entendimento melhor do sistema defensivo, um time que sofre muito menos com os seus adversários e todos que o Vasco enfrentou, o Vasco duelou com tranquilidade, principalmente os grandes de Série A. É só isso que eu quero passar para você, torcedor. Bom, mas eu quero falar agora sobre o documento que foi enviado ontem e aberto na licitação do Maracanã, a proposta técnica. Hoje conversei com algumas pessoas da SAF do Vasco e todas falaram a mesma informação que eu já tinha. A Vasco da Gama SAF tem 2 sócios. A 777, que detém 70%, e o Clube de Regatas Vasco da Gama, que detém 30%. Quando o Pedrinho entrou, havia, de uma parte ou outra, uma animosidade, uma distância, mas essa distância foi sendo podada. Aliás, antes até mesmo da posse do Pedrinho
em janeiro. Porque em dezembro, essa é uma informação importante, torcedor. Integrantes da diretoria do Vasco, com integrantes da SAF do Vasco, ou seja, a mesma figura institucional e jurídica, fundidas, formaram um documento que foi entregue que todo mundo elogiou. Mas não foi só o Lúcio Barbosa que se debruçou sobre isso. O jurídico da SAF, o jurídico da instituição, Pedrinho, Alain Belaciano, Paulo César Salomão, Lúcio Barbosa, a doutora Gisele, todo mundo se debruçou em cima disso. Citei alguns nomes aqui, mas foi um documento feito a muitas mãos. E hoje, eu recebi uma frase no WhatsApp com quem eu estava conversando pela manhã, que diz o seguinte: sempre que o Vasco se une, ele é muito forte. E é verdade. O Vasco unido, ele é um clube gigante. O Vasco dividido, ele é mais um clube. O Barcelona tem uma expressão, um slogan, mais que um clube. E é verdade. O Vasco é mais do que um clube. E quando ele tem os seus vascaínos, os seus torcedores, os seus apaixonados ao lado e remando na mesma direção, é difícil vencer o Vasco, dentro e fora de campo. E essa conquista que pode acontecer mais à frente em relação à licitação do Maracanã, ela só se dá porque uniram-se duas direções na mesma direção. E é isso que tem que ser. Assim como no próprio futebol. Ah, mas o Vasco tem apenas 30%, só vai dizer amém para 777. Não, vai debater com inteligência, com troca de informações. A aproximação inteligente, respeitosa é fundamental para o processo. O que aconteceu é página virada. Quem conhece as pessoas envolvidas sabe muito bem o que estou dizendo. O que ficou para trás, ficou para trás. Agora é olhar para frente, em prol do Vasco. A Vasco da Gama SAF é uma empresa que representa o Vasco da Gama Futebol, para o qual nós torcemos. E houve esse entendimento. E desde dezembro, quando eles se debruçaram nessas possibilidades para entregar a proposta técnica, viram essas possibilidades dentro da licitude do processo, dentro do edital, todos olharam na mesma direção. Ah, não, estou vendo uma brecha aqui, mas não vou passar isso para o Lúcio, para a Gisele, não. Deixa eles lá se virarem. Não, todos foram juntos. Parabéns aos envolvidos. Esse é o espírito do Vasco. Um Vasco unido, direção institucional do clube, com a direção da SAF, os sócios juntos só podem transformar o Vasco num grande clube de futebol, numa potência que o Vasco já foi. Quem é Vasco há mais de 40 anos viveu o Vasco da década de 90, por exemplo, que foi uma máquina de títulos e de grandes jogadores. E essa união com recursos só pode fazer com que você, torcedor, volte a sonhar com grandes momentos, com grandes títulos e grandes conquistas. Porém, o caminho é longo, mas ele já está sendo percorrido. Basta olhar o atual elenco, as possibilidades, as contratações. E essa união vai ser fundamental. Um grande abraço para você e eu te espero amanhã no nosso café às 6 da manhã, porque amanhã é dia de Vasco, dia de segunda fase da Copa do Brasil. Valeu, tchau!